Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim e todos os irmãos reunidos lá em Medellín, na congregação que o reverendo Afonso Acero pastoreia. E eu agradeço a todos, todos os irmãos aí nessa formosa atividade que tiveram de louvores, e também de diferentes países que tiveram hoje esse espaço para me dar os parabéns pelo aniversário e também a forma de texto e em áudio também, o qual eu agradeço a todos e eu recebo com muito carinho os parabéns pelo meu aniversário no dia de hoje, sexta, 19 de março desse ano de 2023, e também o tempinho que eu estive agorinha com a minha esposa Sara, minhas filhinhas, minha família ali, neste compartilhamento, celebrando, como fazemos um bolo, e estivemos conversando também algumas coisas do programa divino, o qual foi feito o upload do áudio também no Telegram, para que os irmãos também o ouvissem e assim estivessem conosco nesse tempinho que estivemos ali. Pela tarde se concluiu a celebração do dia do feriado do dia de Jerusalém, que começou ontem pela tarde, e hoje à tarde já encerrou, já faz um tempo, porque pela diferença de horário já encerrou esse dia que eles celebram, e caiu justamente hoje. E também se completa 56 anos desse dia, o qual desde esse dia até aqui, em 1967, se comemora esse dia, um dia de feriado de Jerusalém. E caiu também hoje, completando 56 anos. Para essa ocasião, vamos ler uma porção da Escritura sob o tema que estaremos ouvindo, vendo e ouvindo hoje, América Latina e o lugar santíssimo do Templo de Deus. Procuramos em Zacarias, capítulo 4, onde nos diz: Zacarias capítulo 4, versículo 11. Responde mais, dizendo-lhe: que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. E escreve Miguel e Gabriel. Apocalipse 11, do 3 ao 4.
E também ali 4, verso 2 e 14. Do 14 ao 20, também Mateus 13. Do 39. E 24, 30 e 31. E passamos ao Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17, capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. E no capítulo 17 diz: 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João e levou em particular a um alto monte e se transfigurou diante deles e resplandeceu o seu rosto como o sol e seus vestidos se fizeram branco como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E no livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 3: E darei minhas duas testemunhas que testifiquem, por 1200 profetizem, por 1260 dias vestido de pano de saco. Essas duas oliveiras são as duas testemunhas e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus de toda a terra. A América Latina e o lugar santíssimo do templo de Deus. Podem se sentar, por gentileza. Na mensagem, a palavra de um profeta que foi pregado no dia 26 de outubro de 1980, nos diz, em Bogotá, Colômbia, algum dia o último dos profetas do Senhor aparecerá. Algum dia a história da descendência dos profetas de Deus aparecerá, o Benjamim dos profetas. Na mensagem, o terceiro Êxodo nos diz, na página 7 deste folheto, diz na metade da página: notem agora, leia a história de José quando você possa. Nasceu como o último dos seus irmãos, o penúltimo. A mente espiritual captará isso agora mesmo. Ele não era o último filho. Benjamim era o último, mas a excomunhão, vigie, José e Benjamim eram irmãos de pai e mãe. E os únicos dois que eram irmãos, Benjamim nunca recebeu o reconhecimento até que ele se encontrou com José. E ele era superior ao resto deles. A Benjamim foi dada uma porção dobrada de cada coisa que José deu. E desenha uma estrela de Davi ali e escreve porção dobrada a Benjamim. E na frente ele escreve, se referindo a essa página, desenha uma pedra angular e escreve: Benjamim recebe uma porção dupla, uma dupla porção, e em cima de Benjamim ele escreve Moisés e Elias. E em cima de porção dobrada ele escreve duplo ministério. O nosso irmão William continua dizendo aqui: lembrem que o Benjamim é sempre o último, é o menor, é o menor, mas lembrem que Benjamim recebeu a porção dobrada
quando foi ali onde estava José, assim que o Benjamim dos profetas tem que aparecer neste tempo final para, através dele, Deus falar. Nele será encontrada a palavra de Deus e a palavra de Deus será encontrada na sua boca. Portanto, quando ele falará o que falará, quando ele falar o que falar, a mensagem que ele trouxer, a mensagem que ele trará será a palavra de Deus para o tempo presente. E o que ele vai falar no tempo presente vai acontecer dessa maneira. O que ele falará em sua mensagem vai ser da maneira que ele diga na sua mensagem, porque por sua palavra serão feitas coisas que Deus disse que serão feitas nesse tempo. Na mensagem Revelação, capítulo 5, parte 1, nos diz, na página 11, diz 11:12. 11 abaixo diz: agora no terceiro capítulo de Revelação, achamos a finalização da era da igreja, a qual terminou com Laodiceia, a morna era da igreja. Então descobrimos que imediatamente depois disso, João foi arrebatado em espírito em cima, no céu, e ele viu coisas que eram e que virão, e coisas que foram. Agora encontramos que a igreja não aparece mais até o capítulo 19 de Revelação, e então ela retorna com o seu Senhor, gloriosamente lavada no sangue. E ele escreve rápido, Apocalipse 4:1, e escreve também: a igreja retorna com o Senhor em Apocalipse 19. Desce. Continua dizendo agora, nesta última cita para estabelecer onde João está agora, descobrimos que na última mensagem, eu estava revisando brevemente ontem, algo do contexto do qual eu tinha falado, e João foi levado em cima, e escreve rápido, em cima ao céu, e viu essas coisas. E eu tinha notado ali que ele tinha dado uma revelação que reticências. Vocês sabem, depois de sua ressurreição, muitos estavam com ele, e alguns disseram: o que acontecerá a esse homem que está se apoiando sobre o teu seio? E entre parênteses, João, e aí escreve, desenha uma pedra angular e as eras, e na pedra angular desenha uma seta até aí, e aí escreve o Benjamim, o menor. Jesus voltou e disse: fica aqui até que eu venha. Assim que ele nunca, reticências. Então saiu uma doutrina. Vê quão fácil isso pode começar. Ali saiu uma doutrina que João não morreria até que ele visse Jesus vindo, ou até a segunda vinda. A Bíblia diz que veio a doutrina que saiu disso. Contudo, Jesus nunca disse dessa maneira. Ele disse que a ti, se ele fica até que eu venha, fica aqui até que eu venha. Agora achamos que ele foi levantado aos céus e veio então até a vinda do Senhor, como se ele tivesse estado ali e tivesse visto tudo acontecer. João mesmo não viu. João mesmo não viveu. Ele viveu em torno de 90 anos de idade e então morreu em uma morte natural. O único dos apóstolos, depois de vir do seu exílio da ilha de Patmos. Agora vejam, aqui o que continua dizendo, o nosso irmão William diz: por sua palavra virão as bênçãos de Deus para o povo de Deus, e por sua palavra virá o juízo de Deus sobre a humanidade que não tem buscado a Deus. Portanto, ele será como era Elias, que apareceu naquele tempo para dizer: pela minha palavra é que poderá vir água sobre a terra, por minha palavra é que poderá vir chuva. E quem era esse homem?
Esse homem era um profeta e em sua boca estava a palavra de Deus. Na mensagem eu acuso esta geração, na página 35, nos diz: uau, quão rico é isso para mim, ver e saber que é a verdade. Eu vou me colocar nisso. Permitamos, o dia dos céus se levantará, o Deus do céu se levantará e a minha voz estará mais além das fitas magnéticas do grande tempo de Deus. E ela condenará esta geração nos últimos dias. E aí escreve Apocalipse 11. E na anotação atrás, se referindo a essa página, ele disse: a voz do profeta condenará essa geração no último dia. E escreve últimos dias em cima ali, e escreve com Moisés e Elias. Veja como o irmão Branham ali está refletindo esse último mensageiro com os ministérios de Moisés e Elias, ou seja, com uma dupla porção. E também no livro de citações, no parágrafo, vamos ver onde é que diz que quando ele venha, ele se apresentará, ele mesmo se apresentará. Na página 58, 59, diz, no parágrafo 517, ele diz: Khrushchev não é um sinal para o mundo. Não, senhor. Não, senhor. Hitler não era um sinal para o mundo, mas alguma parte, em algum lugar, Deus tem um profeta humilde esperando pela hora. Ele é o sinal. Ele é o sinal que vai condenar o mundo e vai salvar a igreja. O profeta. E escreve: o profeta é igual o sinal. E escreve: o profeta salva a igreja e condena o mundo. E na 519 ele diz, em Malaquias capítulo 4, o capítulo 4 e também em Apocalipse, o capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias esse mesmo que ficará de pé, parado na brecha, com um pequeno rebanho que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus o disse, ele vai ser um sinal a essa geração, ele será um sinal a essa nação gentia que o seu tempo já não é. Escreve: o Messias virá. E se lembrem-se, quando ele aparece em cena, o tempo está ao alcance. Oremos que Deus o mande, o tempo está ao alcance. E ele escreve também ali, para na brecha, o profeta é igual o sinal. Tão logo quanto o seu ministério foi concluído, o Messias se apresentou a si mesmo. Tão logo quando esta grande pessoa que virá nos últimos dias concluirá o seu ministério, o Messias se apresentará a si mesmo. E escreve: quando conclua o seu ministério, o Messias aparecerá ou aparece. Se apresentará a si mesmo. Continua dizendo aqui o nosso irmão William. Portanto, sabendo que quando aparece um profeta em cena,
a palavra de Deus está na boca dele, e então sabemos as coisas que hão de vir, as bênçãos que hão de vir, as bênçãos que existem para o povo de Deus à medida que ouvimos a palavra de Deus saindo da boca do profeta de Deus. E sabemos também os juízos que virão sobre a humanidade, sobre a geração em que esse profeta aparece, à medida que ouvimos pela boca desse profeta os juízos que Deus trará. Ele os falará e eles acontecerão, porque ele não vai falar de si mesmo, senão que ele vai falar aquilo que Deus põe na sua boca. Isso é a palavra de um profeta. A palavra de um profeta não é palavra de homem. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus colocada nos lábios de um ser humano. Vejam, no livro dos selos, no sexto selo, onde nos diz na página veja quantos lugares, mas tem aqui uma parte onde ele diz que ele falará conforme a como vai sendo dito a ele. Está aqui, a página 364 diz: agora, no tempo da tribulação, encontramos esses dois profetas que têm o controle de tudo com a palavra que Deus lhes dá. Poderão falar somente à medida que Deus lhes dê a palavra. Eles não são deuses, senão apenas no sentido superficial, porque até Jesus disse isso: se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a esses Deus envia a sua palavra, e quando eles a falam, acontece. E agora que os vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quisessem, quando eles queiram, se fecham os céus, isso acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144.000 que estão no livro da redenção. Isso está no sexto selo, isso está sob o selo da redenção, no sexto selo. Amigos, é isso. Este é o sexto selo que foi tão misterioso. E ele escreve Moisés e Elias, ministérios adotados, no monte de Sião, tem um título de propriedade. E inúmeras anotações ali que vocês já o têm, como eles falam, à medida, Deus dá a eles a palavra, e outras anotações que ali ele colocou. Vejam na mensagem, há umas encarceradas, também nos fala algo ali, na página 41, nos diz 41 e 42, diz: há um só justo, esse é Cristo vivendo na pessoa, nos dias. Então disse: os perdoarei. Mas aquele último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. Ele foi, mas a Escritura não nos disse o que aconteceu. Mas o certo é que na madrugada seguinte ele foi no calor do céu, e isso foi imediatamente depois que ele tinha operado seus ministérios de profecia, quando tinha dito: por que Sarahil? E ele escreve ali, onde diz: mas aquele último mensageiro pregou, ali faz uma seta e escreve Apocalipse 10, de 1 ao 6, o anjo forte. Ele foi, mas a Escritura não diz o que aconteceu, mas o certo é que na madrugada seguinte o fogo caiu do céu, correto. E isso foi imediatamente depois que ele tinha operado o seu ministério de profecia, quando tinha dito: por que Sarahil? E ela disse: eu não fiz. E ele respondeu: sim, tu riste. Tu riu. Agora, imediatamente depois, ele desceu à Babilônia.
Oh, eu quero dizer a Sodoma. E ele escreve: o fogo caiu na madrugada. O fogo caiu pela madrugada. Na página 42 acima continua dizendo: mas não achou os 10, então o fogo caiu. Ele achou a Ló e as suas 2 filhas e os enviou: vão daqui agora mesmo. E se foram. E ele foi ali, lembrem, ele, escreve Elohim, estava a caminho já. E escreve: Elohim desceu a Sodoma. E antes havia enviado mensageiros, mas agora ele mesmo ia ver se estas coisas eram assim. E ao chegar, o que ele achou na cidade? Mulheres com o rosto pintado. A mensagem era para os que já não podiam ser salvos. E quiseram, o que fizeram? Riram da mensagem. E o que fazem hoje? A mesma coisa. Na mensagem, a mensagem desse novo dia, pregado no dia 1º de março de 2003 em Lima, Peru, diz: agora podemos ver que é uma obra do Espírito Santo que se realiza de era em era. Vejam, a Virgem Maria, quando a Virgem Maria ouviu as palavras do anjo, onde ele deu a conhecer as boas novas de que ela teria um filho e colocaria por nome de Jesus, e esse seria o herdeiro do trono de Davi, ao qual Deus lhe daria o trono de Davi e se sentará sobre o trono de Davi e reinará sobre o povo hebreu para sempre. Com essa boa notícia, Maria não foi incrédula, senão que perguntou, porque estava interessada nessa boa notícia. Veja, as boas novas ali que o arcanjo Gabriel deu a Maria, como as boas novas que ele deu ali nesta atividade, em 2016, na Argentina, quando disse a eles que tinha sido enviado do céu, com essas boas novas, eu fui enviado da presença de Deus para falar essas boas novas. Vejam. E aí um pouco mais adiante, ele fala que ele não tem tempo para perder nem com os gentios, nem com os hebreus. E ele disse também: e quanto mais rápido as dê, mais rápido eu posso ir à casa do meu pai. Aí ele está dizendo para nós o propósito pelo qual Deus o enviou: dar as boas novas e ir. O mesmo que Gabriel fez ali a Maria, deu as boas novas e se foi. Vejam que ele, João, foi um dos apóstolos que morreu de morte natural. E vejam, o irmão William também se foi de uma morte natural. Não cumpriu essas escrituras, das quais no domingo talvez falaremos algo, porque no domingo o tema tem a ver com os ministérios de Moisés, Elias e de Jesus. E ali nós vamos ver algo que o irmão Branham nos diz, e o irmão William também, em uns extratos. Agora vejam como ele cumpriu o propósito pelo qual tinha vindo no meio dos gentios e ali no meio dos hebreus. Depois de realizar esse trabalho, então ali chega a parte, já vai levando a parte culminante, onde fala do propósito pelo qual ele foi enviado. Vejam, traz as boas novas e ir. Ele não disse cumprir,
isso, e isso, e isso, e isso. Senão, dá a conhecer essas boas novas, ou seja, todas as bênçãos que o povo hebreu vai receber, e também a igreja noiva, a qual já tinha dito a ela. Agora, observem, nesse extrato que nós estamos lendo, ele diz, porque ela estava interessada nessas boas notícias. Como isso vai ser feito? Porque ela estava disposta a pôr da sua parte a ser um instrumento de Deus para trazer essa grande bênção ao mundo. Como será feito isso? Ou seja, como será feito isso? O que tenho que fazer? Tenho que fazer algo? E o anjo Gabriel lhe disse, o Espírito Santo virá. Vamos ver. Respondendo o anjo lhe disse, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo qual também o santo ser que vai nascer será chamado Filho de Deus. E eis que a tua parenta Elizabeth, ela também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela. Aqui chamavam estéril, porque nada é impossível para Deus. Com essas palavras e essa notícia que ele está dando, que a sua parenta Elizabeth também estava grávida e teria um filho, isso subiu a fé de Maria. Era como se dissesse a ela, Abraão e Sara não podiam ter filhos, Sara era estéril e está de idade avançada. Tinha 89 anos de idade e Abraão 99 anos de idade. Mas Deus tinha prometido a Abraão que teria um filho. Quando ele tinha 75 anos, Deus prometeu e esteve esperando 24 anos. E em diferentes ocasiões, Deus apareceu e falou a respeito desse filho que teria. Mas agora, quando chega o dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, diz, o próximo ano terás o filho. Por esse mesmo tempo. E Abraão creu em Deus, porque Abraão sabia que não tinha coisa nenhuma impossível para Deus. E agora, Deus também prometeu à igreja do Senhor Jesus Cristo filhos e filhas, e também prometeu o filho prometido para o último dia. E este será o que vai receber a adoção, e com ele todos os filhos e filhas de Deus do último dia. E agora, vejam, os últimos, o último será o primeiro que receberá a adoção física, porque os outros mensageiros e profetas já terminaram o seu tempo e nenhum deles recebeu a adoção física estando vivo. Vejam, e agora para o último dia, o último é o que recebe a adoção espiritual e depois a adoção física, assim como Benjamim recebeu uma dupla porção. Vejam, e tem uma dupla porção, e isso é a plenitude de Deus, de Cristo, para o último dia se manifestando no que será adotado nesse tempo final. E esta será a manifestação de Cristo em um filho seu que ele vai adotar no último dia. E por meio dele vai fazer grandes maravilhas, vai manifestar os ministérios que ele prometeu para esse tempo final. E quais são os ministérios que ele prometeu? O ministério de Moisés e de Elias. Portanto, quando já esteja adotado, então a terceira etapa, em toda a sua plenitude, estará manifestada nele. Nós podemos chegar até aqui, por essa ocasião, sob este tema, América Latina e o lugar santíssimo do templo de Deus. Já vamos ver, em outra ocasião, tudo isso do Filho prometido por meio da Virgem Maria, a Virgem Maria espiritual, e esse filho que estando vivo obterá a sua adoção. E no domingo, ali já no tema de domingo,
a mensagem que já temos para esse dia, aí veremos e em alguns extratos um quadro mais amplamente, um quadro mais amplo desse mistério de Jesus, Moisés e Elias, mistério do qual tem estado sendo aberto à igreja noiva, que está a ponto de ser raptada, o qual já não está sendo um mistério para nós, senão que já está sendo aberto ao povo de Deus, que vai ser adotado, que vai ser raptado, porque ele disse ali, na página 212, diz: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Vai ser preciso esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, ele prometeu. E também na página 104, aí nos fala, 104 abaixo diz: e eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é preciso para equipar a noiva para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos equipar, porque como estamos agora, podemos ter apenas fé suficiente para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para sermos transformados em um momento e sermos tirados dessa terra. E vamos ver mais à frente, com a ajuda de Deus, onde está isso anotado. É preciso esses 7 trovões para despertá-la, e é preciso esses 7 trovões para que a igreja noiva tenha a fé de translação, a fé de rapto. A América Latina e o lugar santíssimo do templo de Deus. Nos coloquemos de pé e deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.